Olá pessoal, mais um podcast falando de negócios. Espero que vocês tenham gostado do primeiro com o Geraldo Cianelli. Acho uma conversa muito legal. E a gente aqui só está trazendo gente diferenciada, pessoal. Hoje vai estar com a gente a Consuelo Oliveira. Sou suspeito, né, Consuelo, de falar de você. Né? Consuelo, filha do meu eterno amigo Laucides Oliveira, o mestre Lau. A gente está até conversando aqui nos bastidores que onde ele estiver, que eu tenho certeza que ele está em um lugar muito bom, né? Está vendo esse momento como um negócio muito diferente, né, Consuelo? Especial, né? Especial, né? E realmente eu me sinto muito orgulhoso de estar entrevistando a Consuelo. E até estava brincando com ela, Consuelo, a gente vai começar o nosso bate-papo, eu não vou fazer a apresentação, porque peguei na produção, dá umas 4 páginas, né? Então eu falei, não, deixa para a Consuelo falar um pouquinho dela, com essa simplicidade, com esse carisma, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Seja bem-vindo ao podcast Falando de Negócios. Nossa, Weber, que alegria, estou com meu coração em festa, afinal de contas, assim, ter a possibilidade de conversar com você, de quem eu sou fã já há muito tempo, de grandes jornadas. Eu não conhecia o Weber, gente, já tinha meia cidade de Boa Vista falando bem do Weber. Eu conheci queridas amigas minhas que trabalharam comigo e que foram alunas do Weber, me falavam maravilhas do Weber. O Weber tem que vir para a nossa equipe, o Weber é maravilhoso. Por onde ele passava, ele deixava essa marca registrada, porque ele tem uma coisa que eu acho fantástico e que é muito raro. Você ser bom no que faz, você ter talento, você ser muito eficiente e você ter uma simplicidade. Então, essa simplicidade do Weber com essa coisa da sua humildade, sabe? Ele, acima de tudo, você é um cavalheiro, né, Weber? Você é uma pessoa extremamente gentil e ele traduz isso com toda a equipe. Isso faz com que as pessoas que estão perto dele realmente se sintam, assim, muito respeitadas e, ao mesmo tempo, motivadas. Então, acho que você realmente, assim, para mim está sendo... Primeiro que eu tenho maior dificuldade em responder. Eu adoro perguntar, mas responder eu acho complicado. Mas hoje vai ter que responder, não tem pra onde correr, não. E a Consuelo? Vai lá, me conta um pouquinho da história da Consuelo. Nossa Senhora. Bom, a Consuelo é super apaixonada por uma figura que Roraima conhece bem, que é o Laucides Oliveira, né? Jornalista, uma pessoa com uma história de vida, não só dele ter sido assim, pioneiro das comunicações, praticamente quase em todas as mídias, né? Por onde ele passou, no rádio, né? Na televisão, na revista, no jornal. Mas, sobretudo, uma pessoa assim, com uma amorosidade, né? Com uma paixão pelo que fazia. E eu sou filha única, então, de repente, eu me descobri, desde garotinha, uma parceiraça do meu pai, né? Então, assim, adorava ele. Ele, literalmente, era a minha melhor referência, os meus melhores momentos. Eu sempre, até brinco, sabe, Weber? Porque eu acho que... Eu não sei bem como foi, você tem filha mulher, aí você pode até me dizer bem isso, mas, por exemplo, eu tinha uma relação muito de igual para igual, de amizade, de parceria com meu pai do que com a minha mãe. Então, assim, os assuntos mais tabus, mais difíceis eram com o mestre Lau. E por conta disso, eu comecei, tipo assim, garotinha, eu não sei bem que idade eu tinha, porque pouca gente que sabe do mestre Lau, ele era um grande desenhista, né? Sim. Então, ele fazia a decoração dos... carnavais de Roraima, né? Ele transformou ali a Jaime Brasil na altura onde tem hoje o camelódromo ali, ele fez Barbarella, mulher com peito nu, naquela época deu um tititi da cidade. E as peças eram feitas em compensado, ele desenhava, pintava, e tinha um amigo dele, Valdir, um grande marceneiro, que confeccionava as peças. E eu, menininha, fui criada naquele ambiente, vendo ele desenhar, vendo ele pintar, vendo ele criar. E também depois eu comecei a ver ele fazendo rádio e comecei a ver ele também com um texto maravilhoso. Aí eu já era adolescente, eu morria de inveja de ver assim como ele brincava com as palavras. Eu me achava tão burrinha porque ele escrevia textos lindos. Eu dizia, meu Deus, eu nunca vou ter essa veia, essa inspiração. E aí, por ser muito apaixonada pelo meu pai, aos 10 anos eu comecei a ter minha primeira experiência em rádio. Uma garotinha, foi na Rádio Roraima, era um programa com Carvilho Pires. E era assim um quadro infantil e assim foi muito rápido porque logo em seguida a TV Roraima, ele foi um dos primeiros diretores também, foi o primeiro diretor da TV Roraima e aí veio uma equipe de Manaus, fizeram um teste comigo e me colocaram para fazer também um quadro de esporte e sociedade
num programa da época TV Roraima, né? E aí eu comecei a ir para a comunicação, não assim, num primeiro momento, com 10 anos, não é porque eu achava que eu queria ser jornalista um dia ou nada disso, é porque eu amava meu pai. Eu era assim, literalmente eu queria ser a sombra do papai, né? E aí chegou um momento da minha vida, eu cheguei a fazer até vestibular, acredite. Passei, ainda fiz algumas matérias para economia, né? Porque uma época eu achei que eu queria ser diplomata, porque eu queria passar né, a minha vida viajando de país em país, aquelas viagens de adolescente com 14 anos, né? Só que no meio do caminho sempre teve a comunicação. Então eu estudava, vinha para cá, passar férias, fazia TV, fazia rádio. E aí foi nessa, né, que eu falei assim, puxa, não tem outro jeito, eu vou ser jornalista. E aí, uma página aí da minha história que talvez você vai saber agora, pouca gente sabe, porque eu costumo brincar que é uma parte negra da minha história, que é porque eu fui... o meu primeiro programa de televisão que eu fiz, assim, já com meus 17 anos, foi em Brasília, na TV Nacional, lá de Brasília. E eu era a Xuxa, do Cerrado. Um horror. Angélica, sua produtora, deve estar arrancando o cabelo. Porque realmente, imagina, eu era a Tia Consuelo, fazia um programa, era um estúdio assim, um pouco maior, né, do que esse nosso estúdio aqui, cheio de criança gritando, e eu no meio dessas crianças com vontade de gritar sem saber o que eu ia fazer. Mas aí na época fez sucesso, depois eu vim para cá e minha vida foi sempre sazonal assim, estudei em Goiânia, aí vinha para essas férias em Boa Vista, aí fui para Brasília já na parte do ensino superior, aí voltei para Brasília, sempre nessa ida e vinda estava a comunicação na minha vida. E aí eu virei a primeira apresentadora de televisão na TV Roraima, aí virei repórter, fiz locução de cabine, fiz de tudo um pouquinho, sabe? E fui descobrindo que era isso que eu queria ser mesmo, era ser uma pessoa de profissional comunicação. da comunicação. Uau, falei que nem... E assim, engoli a pito aqui. O mestre Lau, né, também eu sou suspeito de falar, o mestre Lau foi pioneiro em tudo, né? Pioneiro em tudo. E uma das coisas que eu sempre falava com você sobre isso, quando eu comecei minha vida profissional em Roraima, em 94, logo em seguida conheci o Laucides. E o Laucides, eu brinco, batia cartão lá na Design. Na época não era WN, era Design. Você era ali a Design era um parque de diversão para ele, porque ele voltava cheio de ideias. Ele chegava cedo lá, e conversava, né, vou almoçar, quando dava 2 horas, parece que ele ia bater cartão. Só que, e é uma coisa que eu falo muito, Consuelo, e que a gente está perdendo, né, as novas gerações estão ignorando isso, né? Quando a gente era mais jovem, a gente tem aquela vontade de fazer, atropelar, passar por cima de tudo. E a gente esquece muito, né, de olhar o lado de quem já viveu. E o Laucides, quando chegava lá, quando você me disse, ele saía de lá com um monte de ideia nova. Então, tu imagina, eu recém-formado, tinha formado em design, o Laucides chegava lá, a gente começava a conversar e tal, e quando ele dava a tarde, ele já estava com a ideia da revista pronta, e sempre com aquele caráter educativo, né? Que é uma coisa que a gente vai trazer muito forte aqui no podcast, que é essa capacidade da educação mudar o mundo, né? Muda as pessoas e, por tabela, muda o mundo. Com certeza. Então, o Laucides, ele tinha essa capacidade, né? Deixou esse legado, é uma pessoa respeitada e vai continuar fazendo parte da história aí pro resto da história. Tá? E a Consuelo tem essa questão, é a Consuelo da TV, é a Consuelo da rádio e hoje é a Consuelo da carona. Como é que nasceu esse negócio, Consuelo? Pois é, olha, você falou uma coisa assim interessante, por isso que eu acho que o apelido dele, né, é Mestre Lau. Mestre Lau. Porque papai, ele formou muitas gerações de profissionais de imprensa, né? Papai chegou a até fazer trabalho de cinegrafista, ele era uma pessoa muito assim, queria aprender demais, essa coisa do conhecimento da educação era um traço forte, tanto para ele ensinar quanto para ele aprender. Eu lembro que, eu posso contar uma coisa aqui inconveniente? Fica à vontade. Eu via numa época que eu ainda estava lá, catando milho na máquina de escrever, e ele olhava muito sério, chegava para mim e dizia, pelo amor de Deus, existe uma coisa chamada computador, Consuelo, pelo amor de Deus. E eu falava assim, não, mas alguém vai digitar para mim. Alguém vai digitar para você? Não, você tem que ter autonomia de voo, ninguém tem que fazer nada
pela gente, a gente é que tem que fazer, tem que aprender. Sabe o que ele fez? Me matriculou, ele já tinha feito todos os cursos lá do Senac na área de computação. Até Excel ele fez tudo, Photoshop. Me matriculou para eu fazer o Word com ele, depois de eu já ter feito não sei quantos cursos, para me obrigar a ir para o curso. E foi graças a ele que eu aprendi a usar o computador. E aí me ensinou a ir para a internet e assim ele ia. Então, eu sempre achei ele muito vanguarda e praticamente eu acho assim que todas essas... Por isso, talvez, que as pessoas sempre chamavam ele de mestre Lau, porque ele gostava demais de ensinar, né, era Weber? Sem dúvida. E ele dizia uma coisa que eu acho muito bonita, porque hoje em dia no mercado competitivo, as pessoas, eu acho que pouco inteligentes, elas acham que compartilhar conhecimento, você está dando ouro, ensinando o caminho das pedras. Meu pai dizia o contrário, dizia, olha, conhecimento em compartimento estanque morre, não serve para nada. Conhecimento é para ser compartilhado, é para a gente ensinar e aprender, é isso que é o grande barato. E eu ficava prestando atenção, mas não é? Ele dizia, não, quando a gente ensina, a gente ao mesmo tempo está aprendendo, é uma troca. E aí ele um dia chegou para mim e falou, olha, Consuelo, eu vou te contar um negócio, eu estou bastante chateado dessa história, eu não vou mais querer ser correspondente de nenhum grande veículo. Já estou cansado, ele foi correspondente da Veja, do Estadão, da Folha de São Paulo, do JB. E ele teve assim, um momento muito, que ele ficou bem assim, tipo, desmotivado, porque todas as matérias que ele mandava para a grande imprensa, ganhava às vezes 3 linhas no espaço, uma notinha no rodapé. E aí quando estava, mataram o prefeito lá em Boa Vista, o estado está pegando fogo, aí botavam a primeira página. Então uma vez ele disse para mim assim, olha, Consuelo, não tenho mais tesão, não quero mais ser correspondente. Eu falei, mas como assim, pai? Não quero. Eu digo, mas todo jornalista quer. Ele disse, mas eu não quero mais porque eu estou cansado dessa mesmice. Eu quero ter um canal que eu possa contar as coisas boas que Roraima tem. Porque Roraima tem muita coisa boa. Bora fazer um projeto? Ele falou para mim. Você entra com a tua bagagem de TV, eu entro com a bagagem de rádio e de impresso e a gente vai criar um espaço para a gente contar o que Roraima tem de bom, contar as histórias de sucesso de Roraima, a gente tem tanta pauta bacana, bora fazer isso. E a gente vai começar fazendo no rádio, porque a mídia é mais barata, é um trabalho que não exige uma equipe tão grande, e aí a gente vai se capitalizando e depois a gente retoma o projeto da revista, que ele teve a revista Diretrizes, né? Vamos fazer isso, e depois a gente vai para a televisão. Eu falei, pai, vamos. Ele disse, qual é o tema que você pensa assim? Eu falei, pai, sei lá, Made in Roraima. Ele falou, Made é uma coisa meio gasta já, meio americanizada. Não, vamos pensar numa outra coisa. E aí, nesse espaço de tempo, né, nós começamos a fazer, eu comecei a fazer um programa de rádio, ele foi lá com o Galvão, falou, Galvão, tem uma pessoa aqui que ela é custo zero para ti, quer que ela trabalhe contigo? É Consuelo. O Galvão falou, Galvão Soares, radialista e também jornalista. Traz ela para cá. E eu comecei fazendo um quadro do Neto Araújo na Rádio Roraima, 360 graus, era assim, 5 minutos. E aí me ofereceram, olha, vamos fazer um programa de rádio. E eu falei assim, não, eu não sei usar rádio, porque a minha escola toda, 16 anos, 20 anos foi fazendo TV. Falei, eu tenho que aprender. E lá na TV a gente conta o tempo em segundos, né? No rádio eles queriam assim me dar 1 hora de programa. Eu falei, não. Aí nasceu os 20 minutos. E esses 20 minutos começou a fazer sucesso, e aí veio minha veia empreendedora, que era o sonho do meu pai. A gente comprou espaço numa outra rádio, não sei se eu posso falar o nome, na Rádio Tropical. E aí, nesse espaço terceirizado, comecei com 20 minutos. E a gente foi vendo que o tempo não dava, e foi aumentando esse tempo, e aí passamos para 30 minutos, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vai ser uma carona, porque aí a carona, é o tempo da carona, é o tempo das pessoas que estão na rua me levarem junto. E aí ontem o Weber me disse uma coisa que eu fiquei bem assim, ei, vai ter que arranjar mais tempo para Consuelo, porque 1 hora só não dá não. E foi assim que surgiu a carona. Bom, por enquanto a gente está no rádio. Quem sabe aí, falando em negócios aí, Weber, a gente não passe para televisão, a gente não passe para outros... Né? Outras mídias, quem sabe, a né, Consuelo, eu digo para vocês, com todo respeito à minha esposa, Angélica, que é produtora também aqui e famosa. do Falando, né? A gente já vem conversando isso, né, Consuelo? Tem não vou dizer décadas para a gente não ficar velho, mas a gente já vem conversando bastante sobre essa veia. Sim. Essa veia empreendedora que era um desejo do mestre Lau, eu diria que não era um desejo, era uma visão dele. Verdade. Né? Tanto é que você partiu para esse lado e
e você passou a ser uma referência do empreendedorismo. Eu estou nessa vida pública, você já foi também secretário de comunicação, né? Eu estou na vida pública tem mais de 20 anos. Né? Eita, olha a idade. Meu Deus, ela entregando as idades. É que ele começou garoto. Só que o que acontece? A gente não larga esse outro lado. Né? A gente sabe que o poder público, a velocidade do poder público é uma. A velocidade da gente na iniciativa privada parece um jato. Verdade. Então, a gente vê nas ações voltadas para o empreendedorismo, para o mercado, para o empresariado, uma resposta muito mais rápida. Né? E você vê no seu programa isso. Os seus parceiros são parceiros que fazem a diferença. Verdade. Né? Mas um dia era só sonho, a gente olhava para o mercado e dizia, pô, mas o que a gente vai fazer com uma economia que depende 90% do contra-cheque? Você lembra disso? E aí, se a gente trocar contra-cheque por poder político, fica um pouquinho pior, né? Pior. E aí, você surge com o programa, está no ar há quanto tempo, Consuelo? Nossa Senhora, eu tomei um susto. Exatos 23 anos. 23 eu anos? Nem acreditei. Eu fiquei assim, falei, meu Deus, não pode ser. Ainda pedi para ir olhar o primeiro contrato, porque a gente nem se dá conta, né, Weber? O tempo passa. Quanto tempo está a revista sua também? A revista nós temos 14 anos. Olha aí. 14 anos. Você também não tem nem noção. Não. E olha, gente, o Weber, justiça seja feita, ele é um Caimbé, um herói da resistência, porque você manter um produto impresso como revista de alta qualidade, como é a revista do Weber, sabe? No mercado, eu falo isso porque o mestre lá teve diretrizes, sim. A gente sabe que era num contexto muito adverso lá atrás, mas a gente sabe que também, mesmo hoje, com todas as mídias, né, com todos esses espaços que a gente tem, Weber, você é um Caimbé, porque você já está aí, vai debutar daqui a pouco já. Com a revista, e olha, de altíssima qualidade, né, e o que é melhor, mostrando exatamente o que o mestre Lau sempre sonhou mostrar, que é o que tem de bacana em Roraima. Exatamente. Que as pessoas estão fazendo, e as pessoas estão fazendo muita coisa boa, né, Weber? E aí vem o questionamento, Consuelo, já que você está com o programa, tem um foco, tem uma visão de futuro e uma visão totalmente positivista, né? O que aconteceu nesses 23 anos? 23 anos de programa 23 anos. Em relação ao mercado. O que era os 20 minutos? O que virou a meia hora e o que virou a carona com a Consuelo, hoje de 1 hora que está pouco, tá? Que tá pouco. O que aconteceu nesse tempo? Olha, eu acho que é um bom termômetro, que eu acho que você sente também isso com o seu projeto, que a gente percebe que o nosso segmento empresarial se fortaleceu, a nossa economia passou a depender menos dos governos, das prefeituras, né? A gente passou a ter a chegada das franquias, das marcas nacionais, né? E das grandes redes. E, ao mesmo tempo, eu percebo que também houve uma coisa que foi muito importante. Eu olho assim, quando eu vejo para trás, instituições como do Sistema S, seja a Federação das Indústrias, seja a Federação do Comércio, aí por uma questão de justiça, se você me permitir, eu queria assim, reafirmar a gratidão que eu tenho a uma pessoa chamada Almerci Câmara, do SESI, porque o meu primeiro programa, eu fiz um piloto, levei para o Luciano Castro, que era o dono da Rede Tropical de Comunicação, apresentei o projeto para ver se ele gostava dos 20 minutos e precisava arranjar quem, porque como é um espaço terceirizado, eu tinha que ter patrocinador. E eu levei o projeto, apresentei para a Almerci, superintendente do SESI, ela me disse assim, olha, Consuelo, eu estou junto nesse projeto. E ela entrou como meu primeiro comercial. E de lá para cá, a gente tinha, eu, por exemplo, não vendo para governo nem prefeitura, porque é um espaço terceirizado, então é direto para o segmento empresarial. E se eu consigo sobreviver todo esse tempo no mercado, é porque esse segmento empresarial cresceu muito, graças a Deus. E nesse espaço de tempo, que antes a gente tinha prioritariamente só as marcas que envolviam o Sistema S, Fiel, Fecomércio, hoje eu já tenho várias marcas, a gente tem as faculdades, né? Tem várias marcas que estão hoje no mercado, que não fazem parte diretamente do Sistema S e que estão ali. E ao mesmo tempo, né, Weber, eu acho que, não sei se você percebe isso, mas eu acho que sim, porque você conta muita história de empreendedores na nossa, falando de negócios, gostou da nossa? Porque agora eu tenho um luxo. Se você ainda não me ouviu na carona, eu vou contar agora, porque eu não sou baú, eu conto mesmo. Gente, a Grife WN, que é Weber Negreiros,
Agora é um parceiro do programa Na Carona, levou para o programa Na Carona, falando de negócios, está fazendo o maior sucesso toda quinta-feira. Tem gente que já fica cobrando, cadê o Weber, cadê a dica? Impressionante como você tem essa característica também, que eu acho que tem muito a ver com essa experiência toda que você teve como professor, né, Weber? Sim, você troca em miúdos, coloca numa linguagem muito acessível, o rádio é muito isso. Né? Informações que vêm mudando os negócios, as pessoas que estão empreendendo, que pretendem empreender. Então, eu acho que o melhor termômetro de como esse mercado se comportou praticamente nessas 2 décadas é você, sou eu, conseguirmos sobreviver contando histórias do que dá certo em Roraima, que era uma coisa impensável, totalmente independente de grupos políticos, porque a gente não faz abordagem política, né? A gente trabalha com segmento empresarial, o que eu acho que também mostra uma característica do nosso público leitor, internauta, respeito, né? Telespectador, respeito a esse público. Ouvinte. Eu acho que eles já estavam muito cansados dessa abordagem só politiqueira, ou só política, ou só aquele jornalismo de serviço, de cobrar isso, cobrar aquilo. Quando você traz para eles uma coisa que é bacana e que está acontecendo aqui, isso inspira as pessoas. Você sente isso? Sinto, Consuelo. Isso aí é o melhor feedback que a gente tem, né? É muito difícil você falar, você teve sua história também no poder público, eu hoje ainda tenho, hoje eu estou, né? A gente é daquela corrente, nós não nascemos secretários, né? Sim. Só que eu faço questão de separar muito bem, e você faz isso também com maestria, que é você não misturar os canais. Se você misturar, você se perde. Com certeza. Né? Então, a gente tem que respeitar, né? Respeitar, você está no exercício da função, mas você não pode ignorar que tudo no poder público é passageiro, é transitório. E o que fica de você? Fica a história do profissional, fica da Consuelo, fica do Weber, que a gente vai buscar o quê? O que faz a diferença nos mercados. O poder público, qual é o papel do poder público? Infraestrutura. Sim. Quem vai gerar emprego e renda é a iniciativa privada. Então, não vai existir Estado forte sem que a gente tenha uma iniciativa privada forte. Então, esse eu acho que é um grande diferencial, como você fala e me inclui, eu fico muito orgulhoso de ser incluso numa história que traz. Por exemplo, você acompanhou o segundo Falando de Negócios agora. Sim. Quando você estava na primeira fila, quando você olhava para trás, você via o cara que tinha chegado há pouco tempo em Roraima e que estava acreditando em Roraima, como você via o Miro, por exemplo. Sim. Que é um pioneiro também na área de beleza. Então, a gente fica muito orgulhoso de até hoje ser reconhecido. Né? Então, por isso que trazer a linguagem de forma simples, traduzido, sem muito rebuscado, porque transferir conhecimento você tem que nivelar com quem você quer transferir. Verdade. Não adianta você ficar enrolando, que você não vai conseguir comunicar. Verdade. E o papel da gente, eu acho que é o primordial, é você se fazer entendido. Né? E assim, volto a dizer, eu fico muito feliz de ter você no Falando de Negócios, não é só por causa da referência do trabalho. Né, do seu trabalho hoje, mas é da história e da evolução. Por isso que eu vou pedir para você agora, está chegando, estou que nem você, está chegando, está dando tempo, o pessoal está levantando câmerazinha e tal, e eu quero que a Consuelo deixe a sua mensagem, que eu diria, não são para admiradores, são pessoas que acreditam que a partir da iniciativa privada a gente vai fazer a diferença na vida de muita gente. Bom, primeiro eu quero mandar um recado para a produtora Angélica, para o nosso mago ali, quem está nos bastidores, o Alain, maravilhoso. E brincar que eu disse para eles aqui, eu não gosto de falar não, mas gente, se eu gostasse, né? O Weber tem esse dom, botou aqui para eu ficar tagarelando até dizer chega. Mas olha, assim, o recado que eu gostaria de deixar, primeiro é uma gratidão a todos aqueles que produzem, que acreditam nos seus sonhos, que correm atrás, que vão na fé, que fazem as coisas acontecerem, porque é com essa vibe, é com esse foco e é com essa determinação que tudo que está em volta vai junto e faz bonito no final. Eu acredito nisso. Caramba, eu tenho a certeza que é uma crença de muita gente. Tá? Consuelo, obrigado, brigadão mais uma vez. Né? Não é uma parceira, é uma amiga.
que tem muita história para contar. Daria uns 10 podcasts aqui para a gente falar só do Mestre Lau, sem entrar em outros assuntos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e próxima semana a gente tem mais podcast falando de negócio. Valeu, até a próxima.